Dago, a ideia desse tema que a gente está trazendo hoje veio por conta de um aniversário. A gente está falando de muitos aniversários, celebrações no Oeste Cultura, mas no caso aqui são os 20 anos do 300. Sim. O filme do Zack Snyder que adapta a graphic novel, que é o termo romance gráfico, né? Quando tem gibi, quadrinho, mas romance gráfico já dá uma importância maior, assim, né? É a HQ do Frank Miller que traz o conflito entre Esparta e os persas, que é uma história bem clássica, né? Bem daquele gênero do capa-espada, mas que nunca foi feito igual nesse filme aqui. Eu, inclusive, li a história em quadrinhos do Frank Miller também. Ela tem vamos dizer, ela é cinematográfica, para usar um termo meio lugar comum, assim. Agora, o filme é um filme que eu vi umas 3 vezes já. Eu acho ele muito marcante, eu acho que ele é um filme de macho, sabe? Numa época que você não pode nem falar essa palavra mais, é um filme que exalta essa masculinidade, essa coisa da coragem, né? E é um filme que me impressionou muito, cara. Principalmente quando eu soube, depois que foi feito praticamente numa sala, né? É um negócio grandioso, gigantesco, e foi feito com tela verde, né? Sim, muito legal. É um desses filmes que avança a tecnologia. É a obra que faz o Zack Snyder, que é um nome hoje muito conhecido aí, principalmente pelo Batman vs Superman, né? Pela versão da DC que ele trouxe, mas que ele conseguiu trazer uma visão, uma identidade para um gênero que a gente lembra, era a sandália espada, era aquele clássico épico americano, que era um pouquinho mais quadrado, mas esse filme é quase uma ópera de rock, né? Ele tenta emular a textura do quadrinho, que era feita com pintura a óleo, num visual muito arrojado, uma violência gráfica que é bem estilizada também. A gente vê isso na fotografia do filme, no uso dos efeitos também. Eu lembro que na época foi muito comparado ao Matrix, né? Porque era o uso da câmera lenta, muito específico, né? Que nem a gente vê nessa cena aqui, né? Dos combates, porque ele mudava de velocidade, né? Ele ficava mais rápido, mais lento, para demarcar alguma ação. É literalmente um quadrinho ganha-vida. E o que é impressionante também é a quantidade de elementos que tem, né? Quando tem uma invasão naval, é muito navio, não é pouca coisa, né? O exército dos Xerxes é um negócio gigantesco, monstruoso, né? Você se perde na tela de tanta coisa que tem nesse. Então eu acho um filme assim, não foi superado ainda nesse gênero, eu acho, né? Você diz de quadrinho ou de épico, não sei se... De épico. Eu acho perfeito esse filme. É um filme que aqueles que tá passando eu paro para ver de novo, porque ele tem todos os elementos, né? Tem os elementos, esse elemento de bravura, né? Dele chutar o inimigo dentro de um poço que não acaba, né? É muito legal mesmo. Sim, o curioso é que essa cena, né, acho que é um dos ícones do 300, que é quando ele grita "This is Sparta!". Foi meio que um improviso do Gerard Butler, que interpreta o Rei Leônidas, porque no roteiro ele falava baixinho, né? Porque no quadrinho parece que ele fala meio baixinho também, mas aí ele falou pro Zack Snyder, acho que eu vou resolver gritar nesse próximo take. E aí esse foi o take que acho que eternizou, né? Naquela época não se existiam memes ainda, mas 300 é um filme que gerou muitos memes, né? Muitos momentos icônicos, e vem muito da visão do Zack Snyder. E, de novo, é um quadrinho, né? O quadrinho a gente costuma pensar naquela imagem do gibi, ou aqui no Brasil da Turma da Mônica também, mas ele tem essa possibilidade de contar histórias muito adultas de uma maneira diferente, né? Ninguém imaginaria esse período da história dessa forma, com essa tinta do Frank Miller e com esse estilo meio rock and roll violento do Zack Snyder. É verdade. E é uma coisa também que muita gente achou... ficou muito marcada a barriga tanquinho dos soldados, né? Porque é muito perfeito, assim, mas não é truque, né? É uma coisa que foi muito treino, diz que eles se matavam O Gerard Butler, que eu acho excepcional nesse filme, ele tá... É o papel da vida dele, né? O papel da vida dele, nunca mais conseguiu fazer algo tão perfeito quanto ele. Ele transmite a ideia do heroísmo, né? E ele fala que, nunca... Eu me lembro de uma declaração dele, falou, olha, aproveita para... Vocês querem me ver malhado, aproveita porque nunca mais vocês vão me ver. Porque diz que é um trabalho insano, né? Todo dia fazer exercício, e é muito legal. E tem toda uma história de heroísmo aí, que é fundado
na mitologia grega, né? Que é perfeito esse filme. Eu acho que quem não assistiu tem que assistir. Quem gosta desse gênero, né? É muito legal, cara. Sim, eu acho que ele é até um filme que serve como introdução, porque eu, por exemplo, lembro que eu estava na escola quando esse filme saiu e, tipo, muitas pessoas da minha idade que não tinham o menor interesse em história, em mitologia grega, ficaram muito atraídas pelo filme por causa do apelo, né, das cores, Exatamente. do visual. Então, é uma ótima porta de entrada também, né, para o pessoal se aprofundar em outros gêneros, outras histórias. E para os brasileiros também, Dago, a gente não pode esquecer, é eu ia o falar isso primeiro grande papel, grande entre aspas, mas ele tem uma presença icônica do Rodrigo Santoro em Hollywood. Grande também no tamanho. Também né? no tamanho, né? Ele aparece gigante, com a voz grave, ele interpreta o Xerxes, que é o grande vilão do filme, com aqueles piercings e correntes na cara inteira. Uma visualização muito específica do quadrinho do Zack Snyder também, mas foi um burburinho na época, né? Tipo, nossa, o Rodrigo Santoro em uma grande produção de Hollywood. Eu lembro que a primeira, na verdade, foi As Panteras Detonando, de 2003. É verdade. Ele era o capanga surfista, que não falava uma palavra. Nesse daqui ele fala, mas ele é dublado o filme inteiro, então foi um processo, né? Foi uma escadinha pro Santoro, mas ele tem uma presença muito icônica nesse filme. Muito, muito, cara. É mitológica, assim, ele é gigante, né? A presença dele, a própria concepção do Xerxes é uma concepção muito, muito bem sacada, de um cara poderoso e vaidoso, né? É muito legal, cara. É muito legal. Eu achei o Santoro muito bom nesse filme também. Ele me ganhou, assim, como um grande talento mesmo, né? Às vezes é só expressão, né? Tem uma tomada que ele tá gritando em câmera lenta, você não escuta nada, mas tá muito bem colocado ali na expressão dele, né? Então acho que a gente não pode minimizar, mesmo que, putz, ele não fala, ele é dublado, ele tá lá só como um prop, mas é um prop muito bem usado. Muito. E tem aquela história, aquele romance do Leônidas, né? Que é muito dramático também, né? É um negócio trágico que acontece. E eles mostram também aquela questão de treinar os espartanos desde a infância, né? Que é uma coisa meio cruel, assim, mas desde criança não tem moleza para eles têm que treinar, eles têm que se bater. É um filme perfeito. Eu, inclusive, assisti o 2. Que é a origem do Império, né? Rise of the Empire. Sim. Que não é ruim, né? Eu não sei se você ruim, viu. eu vi no cinema, inclusive, né? Uma daquelas continuações, acho que perdeu o timing. Demorou muito para chegar, porque ela estreou em 2014, quase 10 anos depois do primeiro. Eles tinham que ter aproveitado aquele embalo, mas é que o final do 300 é bem definitivo, né? Então, tipo, como você continua? Aí o segundo, ele volta um pouco no passado, mostra alguns elementos que vão depois, mostra a origem do Xerxes, acho que é o elemento mais interessante do filme. Tem uma personagem, né, da Eva Green, que é uma espécie de general, que é muito boa também. Mas é que não tem o Zack Snyder, né? Então, você vê o filme é meio que uma imitação do que é o Zack Snyder fazendo. O do 2, a coisa que mais impressionou foi o uso do mar, né? São muitas batalhas navais e tal. E você vê aquelas ondas gigantes, você fala, isso foi feito num lugar fechado, né? Não teve nada natural, né? Então é muito bem feito nesse ponto, né?